Gustavo, eu acho que o que ele viu de animador são individualidades, né? A reestreia de Jobson, que foi muito bem, o melhor jogador do Náutico em campo. A atuação do Lucas Perry, muito condizente aí com o que a gente está vendo ao longo de toda essa temporada de destaque, mas muito mais pontos de correção, muito mais dor de cabeça para pouco tempo de trabalho, né? Já joga sábado contra o Londrina, na primeira rodada do retorno, e acho que acabou sendo uma derrota doída, ainda que anunciada antes do jogo. Acho que a perspectiva de pontuação ela era muito baixa, apesar do nivelamento entre os times, da proximidade na tabela, porque um Náutico completamente abatido, um Náutico aos frangalhos, né, de uma competição em que pouco evoluiu, e quando conseguiu evoluir, a involução veio muito rápido, e sobretudo comandado por interino, que não tem o que falar, né, o aproveitamento do Capixaba irrisório. Eu me lembro de uma vitória dele na Série C de 2018, né, substituindo o Roberto ali, antes da chegada de Márcio Goiano, mas um cara que quando pega o time não consegue acrescentar em nada a nível de trabalho, um auxiliar da casa que devia ter um conhecimento de como usar bem esse elenco, e que acabou destruindo o Náutico no segundo tempo, né, com as mudanças que fez, tomar as decisões muito ruins que deram campo à Ponte Preta, chamaram a Ponte Preta, tiraram um pouco o escape que havia do Náutico na transição ofensiva, e culminaram nessa derrota mais uma vez por um ponto que aí não é algo que a gente pode botar na conta do Capixaba, mas um problema que permeia o sistema defensivo do Náutico há muito tempo, que é a bola parada. A Ponte Preta teve uma sequência de 3 escanteios até marcar o gol. Se tivesse sido um quarto, teria sofrido de novo, e o quinto, porque o Náutico não consegue. O Náutico não consegue defender. É uma soma de fatores, é uma questão da organização, é uma questão comportamental, você não vê ninguém em posição de expectativa, falta tempo de bola, né? Eu comentei sobre isso depois do jogo da Chapecoense. No segundo gol que o Náutico toma, é um gol que sai, tem o que de desorganização, claro, mas o Jonathan Jesus totalmente perdido no tempo de bola. Saltou antes, uma bola fácil de chegar, e hoje a gente viu uma Ponte Preta chegando por cima, com algum incidente. O Lucas Perry trabalhou antes do gol sair, e um gol merecido. Acho que o Náutico mereceu perder. Ele poderia até ter tido um resultado melhor, talvez pudesse até ter vencido o jogo com um pouco de sorte. A bola do Jobson que vai na trave, né, poderia ter chamado a Ponte Preta, o Náutico poderia a partir dali ter achado um contra-ataque, mas são detalhes pequenos. A Ponte Preta, por exemplo, também poderia ter saído na frente um pouco antes, com a bola na trave do segundo tempo do Bernardo. E quando eu digo que mereceu vencer, é porque o Náutico mexeu errado a partir de uma estrutura que, dadas as limitações, vinha funcionando, cedendo campo, cedendo espaço e sem nenhuma imposição na bola aérea defensiva, que acabou culminando nessa derrota. E a Ponte já tinha chegado também no primeiro tempo, numa cabeçada que raspa a trave. Não foi assim uma coisa que se limitou àquela sequência de escanteios. O Náutico deixa a desejar nisso nessa partida, como vem deixando ao longo de todo o campeonato. E aí, né, o último ponto dessa análise inicial, a leitura que está sendo feita, né, sobretudo antes do jogo, na contratação do Elano, de que a situação não é desesperadora, só estamos a um ponto, está muito nivelado. Cara, é muito rápido para isso virar uma distância considerável. Muito rápido. É um ponto, acho que a análise ela não está. Não estou dizendo que é uma análise incorreta, mas é uma análise, ao meu ver, muito fria, sabe? Sem considerar realmente o contexto que a competição tem. O Náutico vai jogar, por exemplo, no sábado contra um adversário que o Náutico não sabe o que é vencer. A última vitória do Náutico sobre o Londrina foi em 2004. Jogou em 2015, jogou em 2016, jogou em 20, 21, 22 e não tem conseguido. Não consegue vencer o Londrina. É claro que o jogo de sábado não tem nada a ver com o passado, mas é muito rápido, sabe, para isso afunilar e o Náutico ficar imerso na zona de rebaixamento a uma distância gorda. Então, a gente vai falar um pouco da contratação da Elano, mas eu acho que ele assume um cenário caótico. Não acho que é um cenário tranquilo, não acho que é um cenário fácil de se reverter, porque tem muito problema para resolver. E algumas dessas resoluções, ao meu ver, dependem não de Elano, mas da competência do Náutico no mercado, e a gente sabe que isso está longe de ser uma realidade já há algum tempo. Rodolfo, eu vou dividir a análise do jogo em duas partes, por tempos, pelo primeiro tempo e pelo segundo tempo. E aí eu vou começar, obviamente, pelo primeiro tempo e já vou fazer um preâmbulo aqui. Na verdade, é uma análise já, né? O Náutico voltou a jogar com a linha de 4, né? Teve a estreia de Thiago Enes, João Lucas na lateral esquerda. João Lucas tinha feito uma boa partida na última rodada. Ele faz o meio campo ali com Ralf,
Jobson, Franco, Vitor Ferraz e Giovani. Ele faz uma linha de 4, né? Não sei se você concorda, mas eu vi um 4-1-4-1 ali. Ralf na proteção da defesa, uma linha de 4 com o Giovani mais aberto, Franco e Jobson pelo meio e Vitor Ferraz. Acho que foi isso, né? Vitor Ferraz aberto pela esquerda, se não me engano, foi isso. E Chiesa na frente. E aí o Náutico, eu senti o Náutico com dificuldade no meio campo. Tirando o Jobson, todos os outros jogadores, pelo menos na minha opinião, estavam abaixo. Assim, não estavam conseguindo render. Giovani, por exemplo, também muito na ponta. Giovani estava sendo mais um segundo atacante na carreira. Né? E hoje, como ponta, ficou sumido. Ficou para Jobson tentar desarmar e criar. E ele foi o responsável pela melhor chance do primeiro tempo. Né? E o Chiesa sumido, mas justamente também sumido, entre aspas. Assim, teve uma grande chance que ele perdeu. Acho que 2 chances que ele perdeu, mas era um lance de impedimento. Mas a bola também chegou pouco, porque o Náutico estava tendo essa dificuldade no meio campo. E aí Thiago Enes tendo muita dificuldade pelo lado direito, no primeiro tempo que ele errou tudo. Mas assim, nesse primeiro tempo, acho que o Náutico teve muita dificuldade, sobretudo nesse meio campo, né? E aí eu queria a tua opinião, assim, foi o meio campo que não funcionou mesmo? Foi o posicionamento, talvez colocando o Franco pelo lado e trazendo o Giovani para o meio, ou mudando até essa linha, em vez de fazer uma linha de 4, fazendo losango, não sei. O desempenho do Náutico. E aí também ficou bem clara a estratégia do Náutico. Né? A estratégia do Náutico era ficar mais defensivo para explorar a linha alta de Hélio dos Anjos. Dudu Capixaba conhece muito, o Náutico conhece muito bem a linha alta do Náutico. A gente sofreu e se deu bem muito dessa questão de linha alta do Náutico. Né? O Náutico pensou assim, pô, eu sei o que é essa linha alta de Hélio dos Anjos. Tanto faz eu explorar ela bem, como também eu sofrer. E o Náutico tentou explorar, mas não conseguiu. O Náutico tentou muitas bolas longas, algumas no início do jogo que deram certo, mas estava impedimento, e depois ficou muito travado, muito por esse meio campo. E aí, Rodolfo, eu queria essa tua análise desse primeiro tempo do Náutico, da escalação de Dudu Capixaba e da postura do time nos primeiros 45 minutos, da estratégia de jogo do Náutico. O que é que tu achou? Se a ideia foi correta, se acabou funcionando ou não, se dava para ter funcionado melhor, né? A minha discordância, Cláudio, a respeito da escalação, ela é muito pequena. Eu acho que ela foi uma escalação coerente com as demandas que haviam para o Dudu Capixaba, incluindo a mudança de esquema. Por quê? Para jogar numa linha de 4, nem Tássio, nem Pedro Vitor, que foram alas recorrentes durante o 3-5-2 de Alberto Fernandes, conseguiriam entregar. Tássio é um atleta que vem tendo muita dificuldade na temporada, que fez poucos bons jogos, e quando fez, foi jogando nessa condição de ala, assim como o Pedro Vitor, né? Esse segundo muito mais na questão da valência física. Então, o Thiago Enes treinando há algum tempo, o João Lucas, que vem fazendo boas partidas, ambos laterais de ofício. Essas duas alterações elas eram esperadas e eu tinha sim a expectativa de que o Náutico viesse a atuar nessa linha de 4. Assim como vi coerência na escalação da zaga. Carlão, um zagueiro natural pela direita, você tinha o João Paulo no banco, mas é um atleta totalmente instável. O Bruno Bispo tem algumas boas exibições recentes. E eu não acho que a estrutura do meio de campo ela foi incorreta. A bem dizer, eu acho que qualquer opção feita pelo Dudu hoje resultaria numa atuação confusa. O Náutico é um time que sofreu com muita variação, com muita perda de atleta, então não existe constância que permita a gente confiar em nenhum esquema no momento, em nenhuma estrutura, porque é uma equipe dispersa no fim das contas, é uma equipe com capacidade de concentração baixa. E eu vou dar o exemplo didático do lance que reflete, há vários lances que refletem, mas eu vou tocar em um objetivamente que mostra isso de maneira incontestável. E aí a única discordância que eu tenho a respeito da escalação é o Chiesa como 9. Né? Eu não sei exatamente o porquê do Amarildo não estar no banco no jogo de hoje. Mas para mim... Rodolfo, só para interromper, desculpa, mas o que eu soube é que o Náutico está querendo se livrar de Amarildo, viu? Eu acho que ele não deve ter um futuro no Náutico, não. Veja, essa é uma decisão que eu acredito ser pertinente pela capacidade técnica que esse atleta tem, que é baixa. Ressalte, né, para deixar bem claro. Agora, é o atleta dos 3 centroavantes que o Náutico tem hoje. Chegou um momento da temporada que o Náutico não tinha centroavante para jogar. Hoje tem 3 no elenco. Né? 2 sem ritmo de jogo e um sem a menor condição técnica que está jogando na Série B, que é o Amarildo. Mas é o atleta com mais capacidade física para estar jogando no jogo de hoje. E querendo ou não, tem seus 2 gols. A Chiesa não tem um no ano. Tudo bem que teve muito menos minutos, mas é um atleta sem ritmo. Isso está claro pelo gol que Chiesa perde do jogo passado contra a Chapecoense, que perdeu, inclusive, no começo da partida de hoje. O lance foi invalidado em função do impedimento. E hoje ele dominou a bola, né?
Ele falhou no domínio da bola e acabou perdendo um pouco a finalização. Mas assim, cara, tá muito nítido para mim que é um atleta que não tem margem de recuperação, sabe? Talvez com alguma sequência o Chiesa volte a ter alguma performance, mas vai ser muito aquém do Chiesa que o Náutico, não só do Chiesa do passado, de 10 anos atrás, mas até mesmo do Chiesa de 2 anos atrás, quando foi peça... uma peça diferenciada na reação do Náutico na Série B com o próprio Hélio dos Anjos. Então eu discordo dessa escalação do Chiesa, não sei realmente da condição do Jonathan Jesus, se tinha condição de atuar hoje começando como titular. Não vou dizer que o Amarildo jogando como camisa 9 era a melhor opção, mas entre os 3 centroavantes, sim, ele de fato é o melhor condicionado. Agora, você tinha as outras opções. O Giovani jogou como falso 9 em outras vezes. Você tinha o Pedro Vitor no banco, que podia povoar um pouco mais. Então, eu discordo, independente da estrutura utilizada no ataque, da escalação de Chiesa. Eu acho que não é cabível. É um atleta que veio de um período longo fora, um atleta que está sem confiança. Não há margem para essa escalação, ao meu ver, isso ficou claro no jogo. O Chiesa não conseguiu contribuir em nada no jogo do Náutico, para bem dizer, ele ajeita a bola para o Jobson finalizar, na bola que vai na trave, né? Ele toca de cabeça para trás, propositalmente. É lógico que não é uma bola que vem fácil, é muito mais mérito do Jobson acertar aquele chute ali do que do Chiesa para ajeitar, mas para não passar batido, ele teve essa participação. E aí, como falei, eu acho que a atuação do Náutico no primeiro tempo, que é uma atuação de risco, a Ponte Preta teve mais de 10 finalizações, o Náutico teve o chute do Jobson de fora da área e a chance do gol no lado do Chiesa. Teve outra chegada que o Vitor Ferraz chuta prensado, mas a atuação do Náutico ela seria confusa de qualquer forma. Não dava para a gente cobrar do Náutico hoje uma partida segura. O Náutico não tinha técnico. E como eu falei, a gente não tem hoje, e isso é muito importante, cara. É muito importante você ter um auxiliar da casa em que haja essa confiança de que, independente do tempo que se leve para trazer um novo treinador, ele vai dar conta do recado, por 2 motivos. O primeiro, a figura de tampão, né, mesmo que seja de fato algo provisório, é importante você ter um cara com a capacidade de estruturar a equipe, e o Dudu Capixaba não tem. Sempre que o Náutico depende do uso do Capixaba, o Náutico faz partidas ruins. E como eu falei, eu levei em consideração aqui que ele não tinha condição de fazer um jogo seguro, mas ele não consegue extrair o máximo dentro das limitações que a gente releva na conjuntura. E o segundo ponto é que a gente já cansou de ver no futebol brasileiro times que, se valendo da figura do auxiliar, foram até o fim e saíram campeões. É o Flamengo de Andrade, o Flamengo de Jaime de Almeida, o Corinthians de Carille. Tem vários exemplos. Eu não estou dizendo que é algo que é pensado. Não é uma coisa que o Náutico tem que planejar em algum momento. Mas o São Paulo, por exemplo, faz isso com o Alex. Ao menos estava tentando fazer. O Alex está lá no Alex ex-Palmeiras, Cruzeiro, Fenerbahçe. Ele está lá no time sub-20 do São Paulo. O São Paulo queria prepará-lo para ser uma opção do profissional do futuro. Ele quer sair agora porque o intento dele é partir para a carreira profissional. Mas o Náutico precisa começar a lapidar profissionais que tenham a condição de acrescer a equipe profissional enquanto desempenha o papel de auxiliar. Então, eu não vou colocar essa derrota na conta do Capixaba pelas limitações que ele tinha, mas acho que ele faz um trabalho muito ruim de extração. E aí, como eu falei, né, os pontos-chave do primeiro tempo são a dependência do Náutico do recurso técnico, porque as duas situações que a gente menciona, a chance que o Chiesa perde, ainda que a jogada tenha sido invalidada, ela começa no lançamento do Jobson, e a própria finalização do Jobson é muito mérito dele. É uma bola que a maioria dos jogadores ali ou não chutariam, ou se chutassem, mandariam a bola na arquibancada. Tem uma qualidade técnica evidente ali para direcionar aquela bola muito próxima de fazer um belo gol. Uma pena que não tenha entrado um crime aquela bola não ia em gol. E para mim é o primeiro tempo que o Náutico já merecia sair perdendo. Pelo ímpeto que a Ponte Preta teve em chegar mais e, sobretudo, pelo espaço que o Náutico deu. A Ponte Preta teve muito espaço para bater de fora da área. Muito espaço. Muito espaço aberto na intermediária. E, de certa forma, é um pecado, porque o Náutico tinha um meio-campo mais povoado, certo? O Náutico tinha um primeiro volante, que é o caso do Ralf, e a marcação estava tão confusa que o Náutico saiu com esse meio de campo praticamente todo amarelado. É difícil dizer como o Náutico não teve um jogador expulso no jogo de hoje. E aí restava no intervalo uma correção de postura, ao meu ver, porque no banco a gente sabe que não havia margem para isso. Um banco com Robinho, um banco com Pedro Vitor, um banco com Tássio. Mas não vejo hoje, tá, essa condição do Náutico olhar para o banco, ao menos ainda, né? O Souza que vai estar apto em breve, podem chegar outros jogadores,
mas eu não vejo a condição do Náutico mudar partidas no curso do intervalo com substituições. O que restava fazer era adequar um pouco a postura e dosar substituições no momento certo, trocando peças que fizessem sentido. Então, é o que eu falei a respeito. Você podia usar um Giovani como falso 9, segurar um pouco mais os Jonatas no banco, para ver se aquilo ajudava na criação até o último terço do campo. Porque o Náutico não estava segurando bola na frente com o Chiesa. Não estava conseguindo fazer isso. Então, para mim, cabia você tentar a alternativa como falso 9. Você podia fazer uma tentativa de voltar ao sistema com 3 zagueiros, que não foi feita. Eu reconheço que não havia muito a fazer no intervalo, mas eu acho que o Capixaba, da forma que mudou, trazendo para o jogo o Robinho, eu até tuitei a respeito, eu acho que o Robinho está em campo nesse momento da temporada é injustificável por 2 motivos. O primeiro é a própria contratação, que é injustificável lá atrás. Um atleta que só teria vaga no cantinho, no Porto Seguro, que se tornou um Náutico para atletas que o mercado ignora. Depois, como Luiz Henrique, Kevin, o próprio William Gaúcho, que retorna agora sem nenhum sentido para uma competição que está perto de terminar. E Robinho é mais um dessa safra. E o segundo é porque, até então, ele não foi dispensado. Não foi dispensado um atleta que não tem a menor capacidade de estar jogando na Série B. Então, o Dudu Capixaba erra para mim ao acionar. Né? Você, assim, realmente é um atleta que, quando entra, prejudica. O Tássio, por exemplo, é um atleta que já atuou como ponta e que tem mais minutagem na Série B. Eu não quero fazer parecer que é uma alternativa boa, mas é uma alternativa menos ruim. E, da maneira que foi, o Náutico não conseguiu mudar essa postura. As substituições pioraram o desempenho da equipe, o Náutico deu campo e foi, assim, agredido constantemente naquela sequência de escanteios. É cabeçada que o Lucas Perry defende, bola na trave. E aí chega um momento que eu queria comentar, Cláudio, eu até desrespeitei um pouco a tua divisão, porque eu já fui entrando... Não, pode seguir, pode ir. Mas, cara, se você olha o lance do gol da Ponte Preta, é muito constrangedor. Porque a primeira cabeçada, que serve como assistência, ela trava por completo a zaga do Náutico. Toda a linha de defesa do Náutico para e fica olhando a sequência da jogada. E o Lucas Perry toca na bola, que é cabeceada em direção ao gol. Aquela bola poderia muito bem ter virado um rebote. E se tivesse virado, a Ponte Preta faria o gol do mesmo jeito, porque a zaga do Náutico parou, ficou todo mundo olhando a sequência do lance. Então é um time com pouquíssima concentração, né? E assim, não há foco na sequência de jogadas. O Náutico hoje é uma equipe, primeiro, descoordenada, e você vê isso tanto nessa questão de defensiva, quanto nos lances sem bola. Então, tem momento que o Pedro Vitor, eu cito diretamente o Pedro, não somente por causa desse jogo, mas sobretudo pelas últimas partidas em que ele vinha jogando como titular, dá um sprint de alta intensidade e o time não acompanha. O jogador se desgasta todinho, dando um sprint que desgasta, e o resto do time não acompanha. Então, quando um jogador dá um gatilho, né, que ele vai com mais em direção à bola, o time tem que acompanhar, e o Náutico hoje não faz isso. É uma equipe descoordenada, não no jogo da Ponte Preta, mas já há algum tempo. E quando sai o gol, ali é uma sentença de derrota. Voltou ao estágio que a gente tinha em algum momento do ano, que o Náutico levava gol e a gente já sabia que não conseguiria reagir, que o gol tomado ele castiga, porque a gente já sabe que vai permanecer daquele jeito até o fim. E poderia ter sido até pior, a Ponte Preta poderia ter aumentado o placar. E aí vem uma virada de turno com o Náutico na zona de rebaixamento. Eu lembro, por exemplo, a nível de comparação, para mostrar como o Náutico se tornou um clube apequenado na Série B. Em 2006, né, quando o Náutico entra no G4 ali por volta da 8ª rodada, o Náutico não saiu mais, até o fim da competição. Em 2011, o Náutico teve também uma campanha sólida, de total estabilidade no grupo dos 4. Chegou até, em algum momento, a perseguir a Portuguesa ali, acabou disparando. Mas hoje o Náutico é um clube magnetizado no Z4 da Série B. Quando ele sai para uma rodada, vem a rodada seguinte e o imã puxa de volta. É um clube que se acostumou a ter aproveitamento de rebaixado. Né? A Série B de 2020 foi do início ao fim. A Série B do ano passado viveu um recorte considerável com aproveitamento, não de time rebaixado, de saco de pancada. E agora esse ano vai para mais uma campanha que, pior do que 2020, não do início ao fim da Série B, mas do início da temporada, quando se fechou a janela, que a gente olhou assim, porra, esse mercado do Náutico, ele tem uma possibilidade, foram as palavras que a gente trouxe aqui e que a gente acabou concordando, né? Tem uma possibilidade pequena desse mercado do Náutico dar muito certo, mas o mais provável é que vai dar muito errado e o clube sofra com isso até o fim do ano, é o que está acontecendo. Não houve correção de rumo. O Náutico, quando teve a troca do Conceição, a saída do Conceição, optou por uma decisão de trazer o Roberto Fernandes, que era algo seguro,
para o desafio iminente da final estadual e temerário na leitura, na interpretação que o Náutico tinha para viver uma Série B de risco. E o Náutico não conseguiu reforçar o elenco no momento certo, o Náutico não conseguiu dar muita condição à medida que tanto ignorou esse contexto que eu dei de um elenco frágil e segue sem dar as melhores condições. E aí eu já estou sendo repetitivo nisso porque eu falo todo o podcast. Qual é a melhor condição para mim? Você jogar no Arena, é sair do gramado desgastado dos aflitos, um gramado que prejudica um jogo mais apoiado, como, por exemplo, o que o Elano vai querer fazer, que potencializa o risco de lesões num clube que já tem um histórico preocupante. Então, hoje, para mim, o Náutico segue uma cartilha de rebaixamento que vai sendo seguida fielmente. Vai sendo seguida fielmente. O Náutico hoje tem menos pontos com esses 18 do que tinha na virada do turno de 2020, quando em algum momento, né, e em 2020 a leitura de final de turno era essa, Cláudio, era, não está tão caótico, a gente consegue manejar aqui. E de repente o Náutico estava a 8 pontos do 16º colocado. E não estranhe se isso acontecer agora. Não estranhe se isso acontecer agora.